Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar a gestora Andréia. Olá, Andréia. Olá, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria estar aqui falando com vocês. Eu sou Andréa Zimmer, tenho 52 anos, já sou professora aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, há 31 anos. E atualmente sou diretora da Escola Municipal de Educação Básica Adolfina de Fenteler. A Adolfina é uma escola que atende crianças de 4 anos até o 9º ano. Então ela atende a educação básica completa. E é um prazer falar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Que bom que você está aqui no canal, professor Conte a Sua História, para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Eu sei que você trabalha com projeto e você teve um projeto que ele ficou entre os 3 projetos melhores do mundo e já ganhou vários prêmios. Você pode falar sobre esse projeto? Sim, a gente se inscreveu, né? Aliás, está aberta a inscrição de novo para esse prêmio, que é o prêmio Melhores Escolas do Mundo. Inscrevam, até janeiro ou fevereiro a inscrição. Não, acho que até março. Se inscrevam que vale a pena esse prêmio. Nós inscrevemos o projeto, nós temos vários projetos na escola, a gente tem muita coisa bacana. E a gente resolveu escrever o nosso projeto, acho que mais antigo, que é o da gestão democrática. Então, quando nós entramos eu entrei como vice-diretora na escola. Eu era professora na escola. Em 2011, nós concorremos à direção. Eu era a vice-diretora e fomos eleitas porque aqui em Novo Hamburgo existe eleição para diretores, né? Os pais, os professores e funcionários e alunos que elegem aqui as direções das escolas. E aí nós fomos eleitas e em 2012 assumimos a Adolfina. Eu, na época, era vice-diretora. Atualmente, eu sou a diretora. Eleita agora na última eleição, que foi em 2021, o primeiro ano de novo como diretora. Então, esse projeto de gestão democrática, quando nós assumimos a escola, a Adolfina é uma escola bem grande, ela tem 750 alunos mais ou menos. Era um prédio novo, lá em 2012, um prédio que os alunos se mudaram para essa escola em 2009. Um prédio bem novo. E eu lá entrei também como professora em 2009. Só que com o tempo, o prédio foi, em 3 anos assim, foi se deteriorando, estragando. A gente viu os alunos, os adolescentes, estragando, pichando parede, estragando o banheiro, chutando porta. Então era um prédio bonito que foi pelo vandalismo assim dos adolescentes se estragando. A gente tinha esse era o cenário quando a gente assumiu a escola. A gente tinha muitos alunos multirepetentes. Eles repetiam de série 2, 3 vezes. E aí quando nós entramos, primeiro projeto que a gente pensou para a escola foi o da gestão democrática. A gestão democrática a gente diz que é a espinha dorsal assim de todos os outros projetos. Então nós instituímos assembleias com os alunos, com os pais, com os professores e funcionários. Então, uma vez por mês, a gente em horário de aula, os alunos fazem a sua assembleia. E é desde os alunos de 4 anos, da faixa etária 4 até o 9º. Então, eles têm um caderninho de assembleia que eles levam para a sala. Até o 3º ano, a assembleia é junto com o professor. O professor escreve naquele caderninho o que os alunos trazem de ideia. A partir do 4º ano, é sozinhos na sala de aula, sem o professor, sem a interferência do professor. E aí eles discutem ali questões da turma, questões da escola como um todo, enfim. E encaminham esse caderno para a direção. Os professores também fazem a sua assembleia e funcionários juntos fazem a sua assembleia nos planejamentos coletivos, né? Aí deve ser nas reuniões pedagógicas que vocês devem chamar. E os pais fazem a sua assembleia uma vez por mês à noite. Com o tempo, né? São já desde 2013 que a gente instituiu essas assembleias. Com o tempo, o que a gente percebeu? Essas depredações, essas coisas, elas não existem mais. Hoje, quem for visitar a Adolfina vai encontrar uma escola muito bonita. Uma escola com pinturas na parede, uma escola toda renovada, em que os alunos sentem orgulho de estar ali. Então, a gente percebeu que a assembleia, ela deu essa ideia de pertencimento, de que a escola, ela é de todos. Se eu estragar aquela parede, eu estou estragando a parede da minha escola, não da escola da diretora. A escola, ela
não é só da diretora, ela é de todo mundo. Então isso são resultados desse projeto, assim, mais fortes que a gente vê hoje, entre outras coisas, assim. Pelo que eu entendi, esse projeto ele surgiu pelo comportamento inadequado dos estudantes naquele momento. Quando a gente assumiu a escola, era esse o cenário e a gente disse, como é que nós vamos reverter isso, né? Fazendo eles participarem, né? Construindo essa escola e fazendo eles refletirem, né? Eu me lembro, assim, das primeiras assembleias que eles queriam, por exemplo, mais material para o recreio. Esse era um dos pedidos dos alunos. E aí a gente dava retorno sempre das coisas que eles pediam nas assembleias. Daí a gente dizia, como é que a gente vai ter dinheiro para comprar material se vocês estragam as portas do banheiro? Se a gente tem que comprar portas novas? Se a gente tem que repintar aquela parede que vocês picharam? A gente está gastando dinheiro nisso. E aí esse dinheiro que poderia ser para comprar mais brinquedos, não tem, porque acaba fazendo. E aí, com o tempo, com essas reflexões, eles foram percebendo que eles tinham que sim mudar de postura, que eles tinham que sim ajudar a construir essa escola. E aí a gente percebeu uma coisa muito bacana também. Eles começaram a enxergar que eles tinham voz, que eles não iam para a escola só para usar, para sentar na classe e serem seres passivos. Só a professora passar aquele conteúdo e eles ali ouvindo. As assembleias, esse projeto das assembleias, também fez mudar o planejamento dos professores. Porque os professores perceberam que aqueles alunos, com o tempo, eles ficaram mais críticos. Então, eles traziam para as assembleias as aulas que eles não estavam gostando. Eles não traziam só coisas do recreio, eles traziam coisas desde o uso do uniforme deles, que eles não gostavam da cor do uniforme, até as aulas dos professores que eles não estavam entendendo a disciplina, enfim. Então, isso tudo provocou reflexões no grupo de professores também. Fez os professores entenderem que aquelas aulas que o professor fica lá na frente, só passando conteúdo, não serviam mais. Que o professor tinha que trazer eles, o conhecimento deles também, que eles também tinham muito conhecimento. Então foi um processo interessante. E aí aquele mau comportamento, aquela coisa deles ficarem só como seres passivos na escola, nas aulas e nos corredores, enfim, mudou muito. Mas claro que foi com o passar dos anos, né? Não foi no primeiro ano, no primeiro mês, na primeira assembleia. Foi uma construção gradativa, né? E hoje, por exemplo, eu vou te dizer, lá na Adolfina a gente está trocando o mobiliário da escola. A gente está tirando aquelas classes e nós temos mesas redondas. Tudo a partir do projeto da gestão democrática, que com o tempo foi se percebendo que realmente é no coletivo que a gente aprende, não é sozinho, é um com o outro. Então, se vocês forem lá na escola, as mesas são redondas. Só tem ainda umas 3 salas que as mesas aí não são redondas, porque é que a gente está comprando com o tempo, são mesas mais caras e a gente está trocando, né? Então, foi um projeto, é um projeto que a gente ainda faz assembleias. Cada vez a gente vai enxergando uma coisa diferente dentro desse projeto. É bem interessante. Então, essa mudança da escola ocorreu com toda a comunidade escolar, professores, estudantes e os funcionários, né? Não foi uma coisa imposta, vamos fazer isso e mudar. Na verdade, quando é algo imposto, alguma coisa imposta assim, não funciona. Só funciona quando todos os envolvidos ali participam. Sim. E tu sabe que é interessante que assim, ó, as primeiras assembleias dos professores as primeiras assembleias a gente até fazia sozinho, porque a gente não tinha uma fórmula, né? A gente queria fazer assembleias e ouvir. Esse era o ponto. Então, as primeiras assembleias de professores e funcionários eram separadas. Os professores, ao mesmo tempo que os professores faziam essas assembleias, os funcionários faziam. Aí a gente começou a perceber que, poxa, o que os funcionários discutiam precisava ser discutido junto com os professores. Por exemplo, os alunos usam o refeitório e deixam muita sujeira nas mesas, precisava discutir com os professores e pensar numa ação coletiva. O que a gente vai fazer? A gente vai conversar, os professores em sala vão conversar com eles, os professores... Então, com o tempo, a gente viu que precisava fazer juntos, que a escola era uma só. E aí, essas primeiras assembleias, o que a gente notou? Os professores traziam demandas, coisas que incomodavam eles na escola, mas eles não tinham, eles traziam e daí a gente dizia, gente, vamos discutir. Alguém tem alguma ideia, assim, sobre esse problema, o que a gente vai fazer? E aí os professores diziam, eu acho que a diretora tem que ir lá xingar. Os alunos estão fazendo isso errado. Eu acho que vocês da direção, da equipe,
vocês têm que fazer um projeto e lá. Eles não se colocavam juntos. Eles não se colocavam na escola como professores da escola atuantes. Eles iam lá só para dar aula. Agora, hoje, né? E aí eu sempre dizia, gente, mas olha só, não adianta eu ir lá xingar. O dia que eu não estiver, o que vai acontecer? Então, acho que nós temos que pensar juntos o que nós vamos fazer. Vamos pensar juntos. Era um movimento que a gente sempre tinha que fazer no grupo. Hoje eu digo hoje, não hoje, mas desde alguns anos, já uns 2, 3 anos, que é um movimento diferente. Os professores trazem o problema e dizem, eu trouxe isso para a gente discutir, colegas, mas eu já pensei numa ideia, eu quero discutir a ideia com vocês. Eles trazem o problema, já traz a ideia. E a ideia não é a diretora ir lá falar, a diretora fazer, a diretora ir lá comprar, a diretora resolver. Eu pensei que nós todos juntos poderíamos fazer tal coisa. Então mudou o pensamento dos professores também. Não só dos alunos, deles enxergarem que aquele espaço era deles, mas os professores também não tinham essa ideia. Eles tinham a ideia de que eles iam lá dar aula e levar para que era a sua sala de aula, a sua turma de alunos. E não é assim. Hoje em dia eles enxergam coisas, nas primeiras assembleias traziam coisas da sua sala de aula. Hoje eles trazem coisas da escola inteira. Coisas assim que eles, às vezes, são coisas que eles nem têm, assim, não é tanto assim, por exemplo, um professor esses dias trouxe a questão, a professora de educação física, que ela estava preocupada, que ela fazia algumas atividades na aula dela de educação física, mas se preocupava com as demais disciplinas, da gente pensar de um projeto sobre a questão da ansiedade, desse agito dos alunos pós-pandemia. Então ela trouxe uma preocupação dela, mas se preocupada com as outras aulas, como é que nós podemos, ela disse, eu nas minhas aulas tenho feito algumas coisas, queria discutir isso com vocês, da gente ampliar e fazer em outras aulas também. Então é isso, assim, é o professor se implicar no todo da escola, né? Em todo o funcionamento da escola, e isso é bem bacana. Então é um projeto que mudou a maneira dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos pais também, de enxergarem aquela escola como uma escola deles, né? A escola é pública, a escola é deles, né? A gente está lá, eu estou lá como diretora por causa deles, porque tem uma escola naquele bairro que tem demanda naquele bairro. Muito interessante. Na verdade, esse projeto é interdisciplinar, né? Ele alcançou todos. Agora, você Sim. acha que o projeto ele nasce pela necessidade do professor ou mais pela necessidade do estudante? Eu acho que ele nasce, depende. Eu acho que ele nasce, nós temos vários projetos na escola que nascem na necessidade do estudante. E alguns da necessidade do professor. Nós temos um projeto de iniciação científica lá na escola. A gente realiza a nossa feira de iniciação científica anualmente, sempre no meio do ano, em julho. Esse ano foram 140 trabalhos. E aí são projetos de pesquisa que são os alunos que escolhem o tema que eles querem pesquisar, que nasce na necessidade deles. Não tem o professor dizendo, pesquisa sobre isso que é importante. Então, esse ano a gente teve muitos projetos de pesquisa, falando sobre automutilação, falando sobre ansiedade, crise de pânico, sabe? Essas coisas que eles têm passado. Falando sobre violência doméstica, entende? Que são projetos, pesquisas que nasceram da necessidade deles, estudantes. Mas nós já tivemos projetos que nasceram da necessidade do professor. Mas eu vejo que a necessidade do professor é sempre um olhar, o olhar dele é a partir da necessidade do estudante, né? Então, eu acho que por exemplo, nós temos um projeto de matemática lá na escola. Temos um outro projeto bem bacana também, chamado Fora da Caixa. É um projeto muito legal. É um projeto em que os alunos da educação infantil ao 5º ano, uma vez por semana, eles têm oficinas com um professor. São 2 encontros. Essas oficinas duram 50 minutos. E eles se misturam. Então, assim, tem 2 alunos de 4 anos, 2 de 5, 2 do 1º ano, de 6 anos, 2 de 7, até o 5º ano, que são 10, 11 anos. Eles formam uma turma. A ideia é que aquela turma vai fazer oficina com tal professor. Vai ter 2 encontros. Depois dos 2 encontros, vai ter outra oficina com outros 2 professores, com a mesma turminha que é montada. Esse projeto nasceu da nossa necessidade dos professores, da questão da convivência. É um projeto que a gente tem desde 2017, dessa convivência, desses conflitos que sempre surgiam. Então, a gente criou esse projeto. E é um projeto muito legal, porque a partir desse projeto, nós conseguimos fazer que o nosso recreio fosse um recreio só.
só. Você imagina, um recreio único que tem 370 alunos de 4 anos até 15 anos juntos, convivendo. Por quê? Porque a partir desse projeto Fora da Caixa, que ele acontece o ano inteiro, eles começaram a fazer amizade com aquele colega do quinto, com aquele do quinto ano, com aquele do segundo. Então, sentiu a necessidade deles se encontrarem e o recreio era separado, né? A educação infantil, um recreio. A gente tinha 3 recreios separados na escola. Mas daí a gente pensava, poxa, a gente junta eles numa oficina e separa no recreio, por quê? E aí a gente começou a fazer o nosso recreio compartilhado, que a gente chama. Então, todos juntos no recreio, um cuidando do outro e um convivendo com o outro. Então, foi um projeto, saiu da necessidade do professor, que enxergava muitos conflitos. Mas, a partir disso, os alunos trouxeram a questão do recreio. Porque se eu tenho que conviver com meu amigo no Fora da Caixa, só aquele tempinho. Por que no recreio também eu não posso conviver com ele, né? Então, o que eu vejo dos projetos, de trabalhar o projeto, é essa beleza, né? Que a gente nunca sabe até onde ele vai, né? O que ele vai alcançar. A gente tem muito formatado na cabeça que o projeto vai alcançar. Mas os alunos, eles nos trazem coisas muito mais. Eles nos impressionam assim, poxa, isso aí eu não tinha pensado. E os alunos trazem pra gente. Isso que é o bacana do projeto, né? De trabalhar com o projeto. Tem hora certa de se fazer um projeto? Ah, não tem hora certa. Eu acho que não. Eu não vejo a hora certa. A gente que trabalha muito lá com o projeto, não tem uma hora certa. E tem uma coisa importante, que lá na Delfino, como a gente dá muita voz para os alunos, eles têm muitas ideias, eles nos trazem muitas ideias de projetos também. Isso é legal, né? Então, só o que eu acho que hora certa não tem. Eu acho que a gente tem que estar aberto para fazer o projeto, para levar ele adiante, porque nós, professores, tem uma coisa também que, eu fiz aquilo ali, não deu resultado no primeiro, segundo mês, eu não persisto. Deu errado. Não era como eu na minha cabeça estava pensando, e aí eu não consigo enxergar que aquela parte que eu pensei deu errado, mas tem outra parte que deu certo que eu não tinha pensado. Então vamos investir naquele lado ali, ou então vamos continuar e talvez o que eu penso na minha cabeça com o tempo vai vir, né? Se a gente for pensar lá na Delfino, quando a gente começou o projeto da gestão democrática das assembleias, não foi como a gente imaginava nos primeiros anos. Os professores sempre trazendo aquilo de vocês têm que resolver. Nossa, na minha cabeça eu pensava, não, eles vão trazer ideias e eles vão já se colocar, e não foi. Demorou todo esse processo. Então, ou a gente tem que persistir, a gente tem que acreditar que aquele projeto é bacana, a gente tem que ir adiante, tem que vamos lá, e enxergar. E eu acho que também do projeto que é legal é avaliar ele, fazer uma avaliação de vez em quando, avaliar de tempos em tempos. Isso é muito importante para o projeto. E acho que também a gente não pode ter um projeto tão fechado. Isso eu acho importante. Bom, quando a gente tinha a ideia do projeto da gestão democrática, a gente tinha a ideia dos professores funcionários separados. Chegou uma hora, a gente olhou, meu Deus, que besteira que a gente está fazendo, por que a gente não juntou esse povo ainda? Mas a gente foi ver uma demanda e daí pensou, nossa, mas isso aqui elas discutiram sozinha, não chegaram a um acordo, a um consenso nenhum, porque precisaria os professores estar juntos naquela discussão. Então demorou um tempo para a gente perceber. Então isso que eu acho que é a beleza do projeto, ele nunca está fechado. Ele sempre, de que ele não esteja fechado, eu acho que às vezes tem projetos fechados, mas é importante que ele nunca esteja fechado, esteja aberto para a gente estar sempre avaliando e recalculando a rota, refazendo esse projeto, né? Você falou dos resultados aí. A pergunta que eu vou te fazer é sobre professores que não gostam de trabalhar com projetos, porque dizem que para atingir os resultados é muito demorado. O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma? Eu acho que é bem o que eu disse, né? A ideia do projeto, ele tá na cabeça do professor e o professor tá tão focado naquele objetivo final que não enxerga, como a gente diz, a beleza do caminho, né? Tu tá tão focado em encontrar uma cachoeira maravilhosa que tu não enxerga que no caminho tem flores, a trilha é bonita também, né? Então, o projeto é isso, assim, o professor tem na cabeça um projeto e não, eu quero chegar lá, mas tem tanta coisa bacana de chegar lá, então tá aberto para perceber isso, né? Para perceber que, bom, nossa, desde que eu comecei, eles mudaram tanto, eles já estão enxergando tal coisa que isso não estava no meu projeto, mas eles estão enxergando. De ter eu acho que o professor tem que se abrir mais, né? Trabalhar com o projeto, tu tem que já ter uma abertura maior, pensar que o projeto, ele não tem um começo, meio e fim. Já teve vários projetos e de relatos de professores lá na escola, eles, nossa,
eu queria terminar esse projeto agora, não vai dar. Os alunos trouxeram muito mais coisa que eu imaginei, né? Alguns projetos de pesquisa lá da escola e coisa. E eles trouxeram coisa para esse ano e para o ano que vem. Então, é isso, mas o professor tem que estar aberto, né? Senão vai dizer, não, gente, eu estava programado para esse projeto ir só até julho e até julho, porque em agosto eu já tenho outra coisa. Também, o professor tem que estar aberto e tem que estar atento a enxergar outras coisas que ele não estava planejando, a enxergar, a avaliar e não avaliar sozinho o projeto, isso é importante. Avaliar com os próprios alunos, avaliar com a equipe diretiva da escola, avaliar com seus colegas, né? Não fazer eu, é meu projeto, eu tô, né? Acho que isso também é importante de ser mais coletivo, né? Lá na Dolfina a gente é muito coletivo. As coisas, a gente discute muitas coisas, todo mundo junto, né? A gente aprendeu a dividir mais, a ser menos egoísta, que o professor é muito a minha sala, minhas coisas, o meu planejamento, a minha classe, a minha sala de aula. Lá na Dolfina, não. Lá na Dolfina, a gente tem é mais coletivo e os professores são mais desapegados, talvez, nesse sentido, assim, são mais de enxergar o todo, né? E um projeto é importante também enxergar o todo, enxergar o miudinho do projeto e enxergar o todo também. Então, você falou sobre essa questão do projeto. Às vezes, 100% o projeto, ele não tem que ser o professor que quer que o projeto seja de uma forma. Só que quem dá essa direção são os estudantes, os alunos. O professor, ele está ali para orientar. E o projeto não vai sair da forma que eu quero, que você quer. O projeto vai sair do jeito que os alunos vai dar direção ali. Você quer que eles vá por esse caminho, só que eles não vão por esse caminho que você quer. Tem outra direção. Então é isso também que o professor tem que entender, que não é da forma que ele quer. É bem isso. E para o professor é um exercício difícil, para o professor, porque o professor está acostumado a façam isso que eu estou mandando. E aí que é mais difícil ele enxergar. É aí que eu digo quando ele diz tem que enxergar a beleza do caminho, porque não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito deles. E aí tu tem que enxergar a beleza nisso, tu tem que achar que isso é mais importante que o teu objetivo que tu tinha na cabeça. O caminho que eles estão indo, o que eles estão aprendendo, é muito mais importante daquele objetivo que tu tinha escrito lá. Não, mas aí tu tem que estar aberto para isso. E tem que entender que trabalhar com o projeto é assim, né? Então, é bem isso que tu falou, que não é do meu jeito, é do jeito deles. E eles vão direcionar o projeto, e eles vão acrescentar, vão trazer coisas que tu não pensou, trazer coisas que tu pensa, meu Deus, não era nesse momento, ou, nossa, como eles estão muito mais que eu imaginei, eu achei que eles não eram tão bons. Tu também vai ter surpresas boas, né, no projeto. Então, isso que é o legal de trabalhar com projetos. É muito bom trabalhar com projetos. Agora, existe um passo a passo para se criar um projeto? Não sei, não. A gente tem vários projetos lá na escola e a gente discute muito o projeto primeiro com os professores, discute, avalia com os alunos, sabe? Avalia muito, todos os projetos a gente avalia com os alunos. Por exemplo, esse Fora da Caixa, quando a gente criou, teve, assim, uns 2 anos depois, alguns professores colocaram ele em assembleia porque não queriam mais ele. Não queria mais que existisse o Fora da Caixa. E aí, a gente disse, queriam terminar o Fora da Caixa. Eu disse, a gente não pode terminar um projeto sem consultar os alunos, porque é eles que estão nesse projeto. Então, vamos fazer uma consulta com os alunos. Também, não só nós, professores, vamos dizer, não, a partir de amanhã não tem mais Fora da Caixa. Mas por quê? Porque a nossa visão era que eles adoravam esse projeto. E aí não terminou, porque os alunos, a gente fez uma avaliação, os alunos amavam o projeto. A gente readequou algumas coisas, reavaliou algumas coisas. Os professores trouxeram algumas questões que para eles eram muito complicadas, que eles entendiam, avaliavam como complicadas. A gente readequou ele, mas a gente não tirou. Ele já tem uns 5 anos esse projeto, que a gente trabalha com ele, e cada ano a gente vê esse projeto crescendo mais. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar um projeto coletivo, sabe?
E pode ser coletivo, claro que eu estou falando aqui projeto de escola, mas vamos pensar de uma escola inteira, mas vamos pensar um projeto da sala de aula. Eu, professora, um projeto com o aluno. O coletivo é eu e, sei lá, o projeto é com a minha turma, pensar eu e a minha turma ali juntos, como a gente vai fazer. Eu acho que é isso, não é a primeira coisa para um projeto iniciar, porque para mim, me parece que se não for assim, ele já não inicia bem, ele já não acontece de uma maneira bacana. Então, não sei se tem um passo a passo. Acho que esse coletivo, acho que é avaliar sempre avaliando e reavaliando o projeto, reorganizando, acho que isso sim. Mas essa avaliação, eu acho que já é um passo a passo. Com certeza é o passo a passo. E outra coisa, quando o professor cria um projeto para a turma, não impede que esse projeto dessa turma, da turma do professor, seja um projeto que outros professores da unidade possam também estar fazendo esse projeto, participando, né? E eu costumo muito falar assim, as crianças e os estudantes não é do professor, é da escola. E você falou que muitos professores falam, a minha turma, meu aluno, não é dele, o aluno é da escola, é de todos. E eu costumo falar muito sobre essa questão. Eu falo, o aluno não é meu. O aluno é meu ali naquele momento e eu estou com ele dentro da sala. A partir da hora que eu saio da sala e eles estão no intervalo, no recreio, aí todo mundo, é de todos. Não importa quem seja ali, que seja o pessoal da limpeza, da merenda, todo mundo faz parte. Então a criança, o estudante é da escola, não é meu. Os professores têm que parar de falar meu aluno. Né? Bem isso. Nossa, tu trouxe um ponto bem importante. Lá na Delfina é assim, a gente já chegou nesse patamar. Demorou, mas a gente chegou. E aí tem a gente tem o conselho de classe participativo no final do ano, que é um conselho de classe onde todos os professores se reúnem, os professores da educação infantil até o 5º ano, e aí são trazidos alunos que têm dificuldade no final do ano e que a professora acha que deveriam ser reprovados, a professora da turma. Então ela traz no conselho, traz as atividades, traz os trabalhos deles, e a gente discute com todo mundo. Aí uma professora uma vez disse, sim, mas ela tá todo mundo, mas assim, por que a professora da educação infantil está discutindo, eu tenho o 3º ano, o que ela tem a ver com isso? Ela tem a ver porque ela já teve ele lá na educação infantil. Ela tem a ver porque ela teve ele esse ano no Fora da Caixa, que é o projeto que a gente tem. Ela já deu oficina para ele, ela conhece ele. Ela tem a ver porque no recreio, ela cuida do recreio e ele tá lá. Então, ela vai trazer algum elemento para a gente pensar essa aprovação ou reprovação. Então, no final do ano, a gente sempre realiza e é muito bacana. Eu me lembro de um conselho de classe que uma professora do 4º ano queria reprovar um aluno. Queria assim, não, mas ele não tem condições. E aí passava os trabalhos, ela explicava e não sei o quê. E aí a professora do 5º ano disse, não vamos aprovar esse. Não te preocupa, ele vai ser meu aluno ano que vem e eu vou trabalhar com ele a partir daqui, de onde ele tá. Não te preocupa, fica tranquila. Vamos aprovar que eu garanto que a partir dali eu faço esse trabalho. Então, isso foi muito bacana. Tipo assim, os alunos, deu essa ideia de que os alunos, eles são de todos. Fora da Caixa, deu essa ideia também lá na escola. Os alunos são de todos. Eu conheço todos através da oficina. E aí, também, essa coisa do conselho de classe coletivo, a gente chama participativo, conselho de classe coletivo, acho que é o nome. Acabou com aquela coisa que no início do ano letivo, sempre tem, na primeira semana de aula, na sala dos professores. Meu Deus, quem passou o ciclaninho, ele não sabe nada, né? Sempre reclamando, meu Deus, nem pegar um lápis, eles sabem que dizem, né? Não tem mais isso. Porque quem passou o ciclaninho foi todo mundo, todas nós. Então a gente não tem de quem falar mal, todas nós decidimos que o ciclaninho iria adiante. Então isso, além de ter dado essa ideia da coletividade, de que os alunos são de todos. Então, e daí a gente não é simplesmente decidir, a gente vai aprovar e pronto. E ele vai ficar com a professora e ela vai salvar ele. Não, a gente sabe que ele aprovou no conselho, então a gente vai ter um olhar sobre ele. A professora que dá do Fora da Caixa, que conhece o Fora da Caixa, já sabe que aquele ali, ele foi aprovado com mais dificuldade, vai ter um outro olhar. Todos os professores vão ter um outro olhar. Então, não é só a professora lá que vai pegar aquele aluno que tem que dar conta sozinha. Todo mundo, porque ele é de todos.
Isso que é o importante. O que tu fala é muito importante. Os alunos são de toda a escola, das tias da limpeza, das tias da merenda, da secretária da escola, de todos os professores, da diretora, da coordenadora. Não é só a coordenadora lá que tem que dar conta junto com a professora, é de todo mundo. Isso é muito legal. E tomara que mais pessoas pensem assim, mas isso é uma construção, eu acho. E é uma construção de uma escola que tenha projetos que pensem nesse coletivo. Então, uma escola que os projetos são baseados nisso, nessa construção coletiva. Eu acho que para chegar lá, ter projetos, e as crianças, os adolescentes, todos são de todos, tem que estar falando nas formações de professores, né? Porque é muito difícil mudar algo na cabeça das pessoas que já está ali há muitos anos. Então tem que, nas formações, tem que estar lembrando, porque se não lembrar, vai continuar, o aluno é de fulana, eu não vou fazer isso porque o aluno é de fulana. Porque sempre há essas visões sobre a criança ou sobre o adolescente. É de tal fulana, não é meu, então é ela que vai resolver o problema. Só que não é o problema é de todos. Agora, se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professora? Nossa, 1000 vezes. Eu escolheria ser professora. Nossa, de novo. Aliás, eu me aposento ano que vem, né? Ano que vem, no final do ano, eu me aposento. Mas eu não... Aí eu tenho pensado muito, assim, na minha trajetória, né? Nesses 31 anos. E fico pensando que eu sou muito feliz, fui muito feliz toda a trajetória e sou ainda. E as pessoas dizem, ai, André, me encontram, né? Algumas, ai, tá te aposentando, muitas aposentadas, já tenho vários amigos aposentados. Ai, que bom, só falta mais um ano. E eu digo, não, eu tenho muita ideia ainda pro ano que vem. Eu não tô riscando folha do calendário. Não acho, que bom, falta mais um ano. Tudo certo, eu digo pra ela. Eu não tô me rastejando na escola. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer e sou muito feliz lá dentro. Seria professora, com certeza. Porque eu acho que a nossa profissão, tu pode fazer muita coisa. Muita coisa. Talvez, eu acho que muitos professores não acreditam do poder que tem, né? De transformar uma sala de aula, de transformar, que nem eu como diretor, uma escola, de fazer as coisas diferentes. Mas eu, quando era professora, eu tinha muitos projetos também, né? Eu tinha um projeto, eu sou professora de português, eu tinha um projeto, há muitos anos atrás, quando se escrevia cartas, os meus alunos escreviam cartas para alunos de outra escola, no outro lado da cidade. Eles não se conheciam. Eles ficavam 1 ano escrevendo cartas um para os outros. Escolhiam um amigo e, nossa, era muito legal, porque eles confidenciavam coisas nas cartas e só se encontravam mais pro final do ano. Então era um projeto muito legal. Muito legal. E aí, então eu sempre apostei nessa coisa de trabalhar com projetos. E eu acho que é uma profissão... Eu tenho orgulho de dizer eu sou professora, né? Porque eu acho que é uma profissão muito bacana, muito nobre. Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa. E é interessante porque eu não sou daquelas que, desde criança dava aulinha e coisa. Não. Nunca fui assim. Nunca imaginei ser professora. Quando eu comecei a pensar mais sério, foi no ensino médio, que na época a gente tinha o magistério, né, o que é o normal hoje, no ensino médio. E a gente entrava nos concursos com o ensino médio, muito jovem, né? E aí foi ali aquela coisa, o que eu vou fazer agora a nível de 2º grau? Algumas amigas foram pro magistério, vou pro magistério também. Foi assim. Não foi aquela coisa, quero ser professora, sempre quis ser. Não. Só que quando eu fui para a escola e coisa, eu pensei, poxa, que lugar maravilhoso. Foi depois de formada que eu entendi e vi a beleza, assim, da profissão. É bem isso que você falou. Eu vejo assim, o professor é como uma das profissões mais importantes, porque todos passam pela mão do professor. Então não existiria um médico, não existiria um administrador, um engenheiro, se não fosse o professor. Então todos passam por nós. Então eu me sinto lisonjeada de ser professora. Sempre. Agora, o que é ser professor nos dias de hoje? Eu acho que é bem desafiador, né? Eu fico pensando na época que eu comecei até hoje, é desafiador. Primeiro que os alunos não são mais aqueles passivos que aceitam tudo, que não questionam, que o professor é o que sabe tudo. Não tem mais isso. É desafiador. É desafiador, mas também é maravilhoso. Por quê? Tu ter
alunos mais atuantes, mais pensantes, mais críticos em sala de aula, também o trabalho é melhor. Se tu dá essa voz, né? Se tu traz os alunos, né, para esse protagonismo, né? Se tu traz os alunos para esse protagonismo, é desafiador, mas é muito bacana. Eu acho que tem uma coisa também que essas tecnologias, essas coisas que logo quando eu comecei a dar aula não existiam, eu acho que isso é muito bom. Isso veio a somar, assim, né? Tem pessoas que às vezes até demonizam isso, eu não acho que veio a somar. Acho que os estudantes entram na escola com esse letramento digital que é muito bacana, essa geração trazendo isso, é muito legal, e cabe ao professor aproveitar isso, trazer para sua sala de aula e poder explorar isso com a turma e até aprender com eles, né? Porque aprende muito com eles, com esse universo, porque eles nasceram nesse universo e a gente não. Então, eu acho que ser professor hoje em dia é desafiador, mas é maravilhoso. Ser professor pós-pandemia, eu tenho achado mais complicado nesses tempos agora, por causa das questões que os alunos têm trazido, principalmente os adolescentes. A gente tem muitos adolescentes lá. O que eu vejo, assim? Eles voltaram um pouco desesperançosos. Foi bem difícil a volta, pelo menos aqui em Novo Hamburgo. Um pouco desesperançosos, um pouco mais agitados, né? E foi um desafio maior, né? Vejo que eu acho que cada vez vai ser mais desafiador. Eu não vejo como parar assim, né? Eu não acredito nessa coisa assim, não, até ano que vem a pandemia as coisas vão ser mais tranquilas. Não, eu vejo que o mundo tá cada vez mais esse agito, esse monte de demanda, essas coisas assim, sabe? Eu acho que ser professor hoje em dia é ser um orientador, né? Não sei se orientador é a palavra, mas se colocar lado a lado. A gente lá na Delfina tem nosso lema é aprender e compartilhar. Então a gente entende que a gente tem vários projetos em que os alunos compartilham o que aprenderam. A feira de iniciação científica, eles mostram os projetos para a comunidade. O Fora da Caixa, sempre as oficinas, eles também aprendem uns com os outros, né, e compartilham. E o professor, eu vejo que ele aprende muito também. Eu aprendo todos os dias com os alunos e com os colegas. Então, ser professor também é ensinar muito, mas é aprender muito. Ótimo. Agora, você já realizou todos os seus sonhos? Nossa, sabe que eu acho que sim, porque eu já fiz várias coisas assim na profissão. Eu já trabalhei na Secretaria de Educação com um projeto muito legal em que os alunos eram repórteres, faziam reportagens para o jornal, era bem bacana. Eu já fui vice-presidente do Sindicato dos Professores da minha cidade aqui, já fui professora de adolescentes, fui alfabetizadora, já fui muita coisa. E à frente da direção da escola, com esses prêmios, com essas coisas, vendo a escola do jeito que tá, eu vejo que eu já realizei muitos sonhos, muita coisa bacana. Ainda tenho muitas coisas, muitos projetos pro ano que vem para a escola. A gente tem um projeto agora, no final do ano, que a gente está discutindo com os professores, e ano que vem quer discutir com os professores e com os alunos, que é um projeto de linguagem para a escola. Da gente trabalhar com a linguagem oral, dança, música, teatro, muita coisa. Então, mas eu acho que eu já realizei todos os meus sonhos, sim, na profissão. Acho que sim. Esse prêmio, então, era uma coisa que nem nos sonhos a gente imaginava. De estar, primeiro a gente ficou entre as 10 do mundo, e a gente tinha escolas, que é um prêmio de escolas, não é só para escola pública, escolas particulares participavam. Então, a gente concorreu contra uma escola da Alemanha, contra a escola de tudo que era lugar. E ficar entre os 10 já foi incrível. Quando a gente passou para os 3, foi inacreditável para nós, né? Não ganhamos o primeiro lugar, mas ficar entre os 3 já foi um sonho para lá de realizado, assim. Então, eu vejo que eu realizei, sim, todos os meus sonhos na profissão. Porque ser professor na sala de aula, eu acho que tu realizar sonhos é muito mais fácil quando tu é professor na sala de aula, sabe? Porque, bom, tu tem uma ideia, um projeto, alguma coisa pra turma, e tu vai, flui, se tu vai fluindo, vai indo, né? Então, eu já realizei todos, sim. Eu me aposento ano que vem, ainda disse, nossa, me aposento ano que vem, assim, realizada. Qual é o seu maior desafio?
Acho que o maior desafio, o dia a dia da escola, ele é desafiador, né, na escola. O maior desafio, talvez, seja motivar aquele professor ou aquele aluno ou aquela, né, aquela estrutura. Às vezes, eu acho que hoje em dia tem sido muito desafiador trabalhar com as famílias, sabe, na escola. Primeiro que a questão essa questão do Brasil agora que a gente tem enfrentado, aumentou de novo essa pobreza, essas coisas assim. Eu acho que essa volta da pandemia, e eu acho que aí é junto com o governo também, a questão da educação, para os alunos voltarem para a escola, eu não sei como está aí em São Paulo, mas para nós foi bem difícil eles voltarem. Nós voltamos às aulas no passado, mas voltamos com máscara e tudo, os alunos foram voltando aos poucos. A gente correu atrás dos alunos, enfim, foram voltando. O que eu vejo esse ano é eles permanecerem na escola. Eu vejo que perdeu um pouco essa coisa. Os alunos faltam muito. Não sei se é aí em São Paulo, mas muitas faltas. Coisa que antes a família não deixava faltar de jeito nenhum. Eu vejo que hoje tem muitas faltas na escola. E aí tu vai ver com a família por que tá faltando. É porque a gente foi comprar roupa no horário de aula, a gente foi coisas que antes não tinha, que a prioridade era ir para a escola. E eu vejo que hoje não. Esse é o maior desafio da escola, que os alunos sejam mais assíduos, sejam mais frequentes. A gente teve a gente nunca tinha tido assim tanto aluno evadido que saiu da escola como esse ano. Nós tivemos 5 alunos evadidos. Claro que tu vai pensar no universo de 750, 5 não é nada, mas é muito para nós. A gente não queria nenhum que desistisse de estudar. E a gente, antes da pandemia, a gente não tinha aluno evadido, ou tinha um no máximo. Esse ano foram 5. Aí os que estão indo, muitos com frequência baixa. E é uma coisa que eu vejo que é da questão que na pandemia as famílias se desestruturaram por morte de familiares, tiveram que se reorganizar, pela questão de perder emprego, a questão social, econômica, e também é muito pelo governo, também eu vejo, que não se pronuncia. Eu não sei quem é o ministro da Educação, por exemplo, né? Ele nunca se pronunciou, nem sei quem é a pessoa. Então, acho que isso também nos prejudica. Para mim, atualmente como diretora e os professores da escola, o maior desafio é isso, que os alunos venham e frequentem a escola. E que as famílias achem, sim, que tem que ir todo dia para a escola, que não pode faltar. E isso para pós-pandemia está bem complicado. Muito complicada essa questão. Aqui em São Paulo, nas escolas, desde a educação infantil, tem a busca ativa, onde a criança ou adolescente faltou 3, 4 dias seguidos, o professor já tem que estar passando o nome para a secretaria, para alguém já estar ligando para saber o motivo dessa falta. Então, essa busca ativa, que foi criada aqui em São Paulo, já tinha, mas intensificou mais após a pandemia. É muito importante saber por que aquela criança, por que aquele estudante está faltando. E isso é desafiador mesmo para o gestor da escola. E sabe que a gente tem busca ativa aqui também, a gente também chama de busca ativa. O aluno faltou 3, 4 dias, tu repassa, né? E aí o que acontece? Tu vai conversar com a família, o motivo da falta é tão banal, entende? É isso que a gente pensa, nossa, eles antes não faltaria assim, né? Antes parece que a escola era mais importante para as famílias, sabe? Se ir à escola era mais importante. Me parece que se perdeu na pandemia isso, sabe? Não sei se foi com a pandemia, o que foi. Mas a gente também tem busca ativa, 3 faltas, a gente também tem que fazer encaminhamento. E aí isso é um desafio diário. Todo dia tu tem que ir lá, tá? Tem sempre aluno que tu tem que ligar, que tu tem que correr atrás. A gente vai nas casas também, faz visita nas casas dos alunos, aqueles que daí mais que 3 dias não conseguem o contato com a família, vai nas casas, tem isso. Mas a gente, se pensar que em 2019, a gente não tinha tanto. Tinha busca ativa também, mas não era tanto. Não precisava tanto, não precisava correr atrás tanto. Eles não faltavam tanto. E isso compromete a aprendizagem, né? Não tem, é fatal, assim. É uma coisa tá ligada com a outra, não tem como desligar isso. Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para estudantes, professores, para todas as pessoas que irão assistir e para a comunidade escolar. Sim, claro, eu quero agradecer e dizer que aos professores, aos alunos, né, que pensem, cada um na sua escola,
que eu posso fazer por essa escola, né? Quem é professor, quem é aluno, quem é pai, o que eu agora posso fazer para aquela escola? O que eu enxergo naquela escola que pode ser diferente? O que eu poderia mudar? Tá, mas para mudar, o que eu vou me implicar? O que eu posso ajudar? Eu acho que esse é um movimento interessante, é um pensamento que pode nos carregar sempre e que lá na Adolfina a gente tem todo mês isso, porque a Assembleia não é nada mais que isso, o que eu não estou gostando da escola e que eu posso ajudar para ser diferente. Então, pensem na escola de vocês aí, o que pode ser diferente e o que vocês podem colaborar para que seja diferente. E acreditem que o trabalho coletivo ele é muito mais forte, que o trabalho dos professores, junto com os funcionários, junto com os alunos, junto com os pais, ele é muito melhor, ele é muito mais forte. E ele traz, se o professor conseguir ouvir as pessoas, traz coisas que a gente nem imaginava. Os alunos trazem coisas que a gente não imaginava, né? Quando a gente começou essa assembleia, os professores diziam, eles só vão querer coisa para o recreio, que eles só pensam no recreio. Não. Nós temos um projeto de matemática que os alunos que levaram para a Assembleia. Um projeto esse que no ano passado nos trouxe medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Nós somos a escola aqui em Novo Hamburgo que mais teve medalhas na Olimpíada de Matemática. Mas é um projeto que começou em 2016 porque os alunos levaram a Assembleia. Os alunos estavam preocupados com a matemática na escola. E os professores dizendo que eles só estavam preocupados com o recreio. Não. Os alunos, eles nos surpreendem. Eles nos surpreendem todos os dias. Basta a gente ouvi-los. A gente precisa aprender a ouvir, professor. Escute o seu aluno que vai trazer coisas maravilhosas. Aos pais, apoie e fortaleça a escola. Leve seu filho para a escola, apoie e fortaleça a escola. Esteja lá presente. Seja conversando com o professor, seja participando, seja trazendo uma ideia, seja talvez criticando, indo lá, mas vá, participe da escola do seu filho. Isso é importante. Agradeço, foi uma conversa bem gostosa. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho aí na gestão, esse desafio, né? A volta à pandemia, trazer esses estudantes para voltar a ser assíduo na escola, né? Que é muito importante o estudante não faltar, porque a partir das faltas prejudica, né? A aprendizagem muito, né? Muito obrigada, gratidão por participar, né? As pessoas que quiserem saber mais sobre o projeto, tem redes sociais? Sim, a gente tem o Instagram da escola, que é Adolfina Oficial 2022, e tem o Facebook, que é a Escola Adolfina, no Facebook. Instagram e Facebook. E pode deixar mensagem lá pra gente, se quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, deixa a mensagem lá que a gente responde. Sou eu que estou nas redes sociais, faço as redes sociais ali da escola, eu respondo tranquilo. E eu quero agradecer essa conversa, e é muito legal a gente falar com pessoas de outros lugares, porque a gente se sente mais fortalecido, a gente vê que a gente não está só. Gostei muito de conversar contigo, gostei muito de ouvir que a escola é de todos. Às vezes é importante a gente ouvir de outras pessoas o que a gente pensa e que nos fortalece. Muito obrigada. Eu que agradeço, gratidão. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.